quando nós nos juntamos aqui, é justamente isso, pra gente buscar entendimento, né, aprender sobre a palavra de Deus, para que a gente busque entender o que Ele quer para nossas vidas. Então, quem não esteve ontem passado, eu convido vocês a assistirem, que já tá no YouTube, tá? No link que fica no nosso perfil, eu tô colocando todos os vídeos dos encontros lá, tá? Então, hoje o Senhor me deu essa palavra sobre um alimento espiritual, e a gente precisa entender que tem fases na nossa vida, né, que parece que tá tudo fora do lugar, que a gente ora, mas parece que tá tudo muito distante, muito confuso. Às vezes a gente toma algumas decisões, mas ao mesmo tempo a gente fica insegura dessas decisões que a gente tomou, que a gente continua caminhando, mas parece que nada tá muito claro, e a gente fica assim, nossa, mas eu tô orando tanto, eu tô fazendo propósito, parece que nada funciona, parece que nada adianta, né, e o Senhor falou muito claro comigo, que isso não é falta de esforço, é falta de alinhamento espiritual. Então é isso que nós vamos ver hoje, tá? E como é que a gente identifica que nós não estamos vivendo esse alinhamento espiritual? Porque quando a nossa vida, as nossas decisões, elas estão alinhadas a Deus, a gente não sente um peso, a gente sente uma paz. Tudo que vem do Senhor nos traz paz, né? Lembra quando a gente fala muito, né? Ah, eu tô vivendo aquela paz que sai de todo entendimento. Por quê? Porque a gente realmente está alinhado a Deus. Aquilo que a gente fez, a decisão que a gente tomou, nos traz esse conforto. Agora, quando nós temos essas dúvidas, essas indecisões, a gente está com esse peso, é porque algo não está certo. Então, hoje a gente vai ver, através dessa passagem de Isaías, a gente vai ler Isaías 6, que como que Deus fez para poder alinhar, Isaías, né, para alinhar a sua vida espiritual. Então, o Senhor me deu essa passagem para que a gente possa alinhar a nossa vida também. Amém? Enquanto estão abrindo, deixa eu aceitar aqui. Boa noite, Nath. Estamos dando início ao nosso encontro. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 6. Todas estão aí? Bom, vou lendo aqui, tá? A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Tornem insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Então, pra gente poder entender tudo o que tá acontecendo aqui, quando eu vou trazer uma palavra pra vocês, eu também estudo, né, pra poder entender o contexto, porque às vezes a gente vai lendo, parece que nada faz sentido. Então, eu gosto de entender, estudar essa palavra pra poder também passar pra vocês, tá? De uma forma mais clara. Então, pra gente entender primeiro, quem é Isaías aqui, que teve essa visão? Isaías, ele foi um profeta, né, que ele atuou durante vários reinados, incluindo do Uzias, que ele fala aqui que foi no ano que ele morreu. E esse profeta Isaías, ele profetizou durante um período longo, que tinha muita corrupção, muita religiosidade vazia, muita injustiça social, ameaça de invasão. O povo, ele parecia que tinha fé, mas eles estavam totalmente desalinhados de Deus. E nós vemos isso se confirmando mais à frente no capítulo 29, se não precisa abrir, que lá no capítulo 29 ele fala que o povo ele estava vivendo uma cegueira espiritual. O povo ele vivia uma hipocrisia, né? Então, durante todo esse reinado, ele era esse profeta, que essa era a circunstância do povo. E aí, no contexto histórico desse capítulo 6, o capítulo ele começa falando, né, que no ano em que morreu o rei Uzias. E aí, só para vocês entenderem mais ou menos. Lá no 2º Crônicas 26, ele fala um pouquinho sobre a história de Uzias. A gente não vai entrar a fundo, mas só para vocês entenderem, né. Uzias, ele foi um rei que ele buscava muito o Senhor no início. E essa busca dele, essa obediência, o Senhor fez ele prosperar muito. Mas depois de um tempo, ele começou a se tornar um homem orgulhoso. Ele queria ocupar lugares que não eram dele. E aí, ele começou a se desalinhar da vontade de Deus. E tudo isso fez com que ele tivesse um final muito infeliz. Que era o quê? Ele teve lepra. E essa lepra fez com que ele vivesse isolado da sociedade até o final da vida dele. Então, quando teve a morte do rei Uzias, como ele começa contando aqui, gerou uma insegurança política, uma crise, um medo do futuro, porque não tinha mais o rei, ele morreu. E nessa visão de Isaías, né, ele falou que ele via o Senhor sobre um alto e sublime trono. Então, o que ele quer dizer com isso? Que enquanto o trono da terra estava vazio, que não tinha mais o rei, que ele tinha morrido, Isaías, ele vê o trono do céu sendo ocupado. Ele via que o trono celestial, ele continuava sendo ocupado.
E aí isso já é uma mensagem para mim e para vocês, porque mesmo quando áreas da sua vida, da minha vida, esteja desalinhada, esteja confusa, esteja bagunçada, o Senhor ele nos mostra através dessa passagem que a gente está meditando, que Deus ele continua no controle, ele continua no governo de tudo. Mesmo quando o homem falhou, ali como a gente viu esse final infeliz, né, do rei Uzias por conta das falhas dele, mesmo assim o Senhor continuou reinando. Então eu já quero deixar essa palavra para vocês que mesmo que alguém tenha falhado com você, mesmo que tudo esteja desgovernado, não tenha um governador sobre alguma área da tua vida, Deus ele continua reinando sobre a sua vida. Amém? Tenha isso no seu coração. E aí o que aconteceu em Isaías 6, né? Primeiro ele fala sobre a visão. Ele fala que Isaías ele teve uma visão sobrenatural. Ele fala que Deus ele estava num trono alto e exaltado, os serafins, que são os anjos, e eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, todas as terras estão cheias de sua glória. Ele teve essa visão. Isso fala o quê? Pra gente primeiro ter a certeza através dessa visão, né? Sobre a absoluta santidade de Deus. Ele se vê perto da santidade de Deus. A glória de Deus, ela enchia a visão de Isaías. Era tão grande a glória de Deus, a visão que ele tinha, que Isaías, ele não se acha digno. Ele fala assim, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquele momento que ele está diante da grandeza do Senhor, ele se sente indigno disso. Boa noite, Thaís. A gente está meditando o capítulo 6 de Isaías, tá? Só para você não acompanhar. Então, ele se sente impuro, ele não se acha digno de ver o tamanho da grandeza de Deus. E aqui já é um ponto-chave, né? Porque quanto mais perto a gente está do Senhor, quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente tem a consciência do nosso estado, de quem nós somos. Porque Deus, ele é tão grandioso, tão santo, tão puro, que às vezes a gente se sente assim tão pecadora, tão não merecedora desse amor, né? Então, logo depois dessa consciência dele, da grandeza de Deus, vem o quê? Vem a purificação. Aqui ele fala assim, um serafim toca os meus lábios com uma brasa, né? Ele fala que ele pegou com uma pinça um pedaço da brasa e tocou na boca dele. E ele falou para ele, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então, o que isso simboliza? Que ele estava sendo purificado, que os pecados dele estavam sendo removidos. Então, o Senhor, a partir dessa revelação dele, né? Ele também purifica e nos restaura. E a gente trazendo, né, esse entendimento pra gente que logo depois que ele purifica ele dá uma missão de um chamado para ele. Porque depois disso, ele pergunta assim, o Senhor fala, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que isso quer dizer? Que depois da revelação da grandeza do Senhor, depois da purificação, vem o quê? O chamado. E aqui ele deixa bem claro, né, que não é sobre a capacidade dele, é sobre a disponibilidade. Na mesma hora ele falou, eis-me aqui, envia-me. E essa é uma parte difícil dessa passagem, né, porque ele diz para Isaías assim, vai lá pregar, mas o povo não vai ouvir. Lá no versículo 9 ele fala, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Isso significa o quê? Que o coração do povo estava endurecido. Que essa mensagem que Deus mandou ele lá pregar o povo já seria rejeitada. Ele já tinha avisado ele. E Isaías, mesmo assim, ele obedeceu. Então, às vezes o nosso chamado não vai depender da resposta das pessoas. Às vezes Deus vai mandar eu e você fazer algo que talvez no nosso ponto de vista não faz sentido nenhum. Mas o Senhor deixa claro que a gente só precisa obedecer. E a gente vê que, mais aqui pro final, o Isaías, ele não questiona. Ele questiona, né? Ele pergunta ele, mas até quando eu vou ficar falando? Falando com um povo que não quer ouvir? Até quando? Ele não questiona, não, eu não vou não. Ele só pergunta ao Senhor, até quando? E o Senhor diz pra ele, aqui ele fala assim, ó, continue, até que tudo aquilo que eu falei que aconteça, todos esses juízos, tudo aquilo que eu determinei aconteça. Só continue pregando, só continue falando, até que tudo aconteça. Então isso aponta para um tempo que o Senhor já tinha determinado, né, que ia vir sobre Judá por conta do pecado, né, por conta de toda a iniquidade. E a pregação de Isaías aqui não era para convencer o povo, era apenas para confirmar o coração deles. Então nem todo chamado que nós recebemos do Senhor são visíveis. Às vezes é somente pra gente obedecer até o final. Deus não disse pra ele, ó, vai lá, fala que vai dar certo, que tudo vai se cumprir. Ele só falou, vai. Mesmo que não dê certo aos seus olhos, só vai. E às vezes a gente quer desistir, né, daquilo que Deus já falou, porque a gente acha que o obedecer, a gente precisa ter uma resposta. Mas não. A obediência, ela é sobre posicionamento. A gente precisa se posicionar, mesmo que aos nossos olhos nada está acontecendo. A gente precisa continuar ali até o fim. A que tudo se cumpra. O Senhor foi bem claro com ele. Vai, até que tudo se cumpra. Continue. Você não precisa entender, você não precisa achar que você vai convencer, só vai, a que tudo se cumpra. E o Senhor ministrou comigo, né, algumas
um significado espiritual dessa passagem, né? Como a gente tá falando sobre alinhamento espiritual. Então, essa passagem é como se fosse um modelo de alinhamento, um exemplo de alinhamento espiritual. E eu não sei em qual fase desse alinhamento você está hoje. Então, eu quero, assim, reforçar com vocês as fases desse alinhamento, para que até a gente chegar na dinâmica, o Senhor já revele para você, eu tô nessa fase. A gente precisa ter esse entendimento espiritual. Então, a primeira fase que a gente viu aqui de Isaías foi o quê? A revelação de Deus. E Isaías, ele vê quem é Deus. Ele vê Deus ali, no trono celestial. Em algum momento da sua vida, da minha vida, eu sei em qual momento foi, Deus se revelou para você. Senão você não estaria aqui nesse grupo, nem nesse encontro, nessa segunda-feira, 8 horas da noite. Em algum momento Deus se revelou para você. E muitas pessoas conheceu Deus, eu falo por mim mesma, eu conheci Deus com 30 anos. Mas eu ouvi falar, eu gosto muito dessa frase, eu conheci a história de Jesus, mas não o Jesus da história. A gente escuta falar da história de Deus, a gente cresce, né? Às vezes o nosso familiar fala de Deus. Mas não é sobre a gente falar, eu amo a Deus. Não, não é sobre isso. É a gente realmente conhecer Deus no ponto da gente entender sobre paternidade, da gente reconhecer Deus não como uma ferramenta de algo que pode fazer por nós, mas a gente entender que Ele é o nosso Pai, a gente entender sobre a grandeza de Deus, entender sobre santidade, sobre tentar nos santificar. É muito diferente. Assim, eu sempre ouvi falar de Deus? Sim. Ia, buscava Deus? Sim, do meu jeito. Mas eu verdadeiramente, quando eu conheci Ele, é que eu entendi quem Ele era. Porque eu falo, ou a gente é apaixonada por Jesus, ou a gente não conhece Ele. Porque não tem como você conhecer Jesus e não se apaixonar. Quem já assistiu The Chosen tá entendendo o que eu tô falando. Porque quando a gente conhece verdadeiramente Jesus, a gente fica apaixonado por Ele. Se deixar, eu fico falando de Jesus pra todo mundo, toda hora, porque eu sou apaixonada por Ele, porque eu realmente conheci Ele. Então, a primeira fase é isso. A gente entender da revelação de quem é Deus. Depois é o quê? A nossa consciência pessoal. Depois que Isaías, ele teve a visão de Deus na sua santidade, na sua grandeza, ele se sentiu impuro. Ele se sentiu ali não digno, né? Tanto que ele fica envergonhado. Ele fala, de mim, tô perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. E ele reconheceu essa condição dele, né? Depois que a gente reconhece Deus, o Espírito Santo, ele começa a nos constranger. Ele mostra as nossas falhas, tudo da nossa vida que não tá de acordo com a vontade de Deus. Falo por mim, né? Era o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, não sou perfeita, reconheço que eu ainda preciso mudar. Mas eu nunca na minha vida busquei ser realmente a mulher virtuosa, né? Como o Senhor nos ensina muito. E sim, a mulher empoderada. Eu era essa mulher, que queria empoderar outras mulheres. Sim, eu me constrangeu sobre as minhas roupas, sobre as músicas que eu usava, os lugares que eu frequentava. Isso tudo aconteceu, eu e o Espírito Santo. Ninguém nunca, em lugar nenhum pastor, como muita gente fala, foi pra igreja, fez uma lavagem cerebral. Não. Ninguém nunca pontuou o que eu precisava mudar. Foi o Espírito Santo, que assim como constrangeu Isaías, que ele se sentiu tão puro, ele também me convenceu, né? Me trouxe essa consciência pessoal do que não estava alinhado no meu eu, no meu agir. Eu vivi essa fase, ainda vivo, né? Porque a gente precisa sempre buscar ter essa consciência de onde a gente está errando. Depois vem a fase da purificação, né? Que a gente viu aqui no versículo 6. Que ele fala assim pra ele, ele trata e limpa ele, né? Porque ele pega esse exemplo. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi retirada e o seu pecado perdoado. Nós, sozinhas, a gente não consegue mudar tantas coisas. Porque a nossa carne ela é voltada pro pecado. A gente tem essa tendência. Mas quando a gente entrega a nossa vida pra Jesus, como eu falei, né? É o Espírito Santo que nos purifica e nos transforma. Somente Ele. Somente Ele tem esse poder. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tentava convencer, né? De mostrar que o outro tá errado. Até que Deus falou comigo, para de tentar fazer o papel do Espírito Santo. Só eu tenho esse poder. Depois eu vou testemunhar uma coisa bem forte que aconteceu comigo. Do Senhor ser bem claro comigo. Deus usou a minha filha dormindo. Quando eu falei pra vocês que eu estava naquele período assim de busca, que o Senhor falou comigo de ministério, falou de muita coisa. Deus usou a boca da minha filha dormindo. Eu tenho anotado no caderno, não vou procurar aqui pra não se perder. Mas ela estava dormindo do meu lado. E ela abriu a boca e falou assim, pare de fazer aquilo que só eu posso fazer. A minha filha dormindo, abriu a boca e falou isso e continuou dormindo. E eu fiquei assim, gente, Deus foi muito claro comigo. Porque eu não tenho como fazer o papel do Espírito Santo. Nós não temos como fazer o papel do Espírito Santo na vida de ninguém. Deus usou a vida dela para ser bem claro e objetivo comigo. Por isso, eu declaro, em nome de Jesus, na vida de vocês, assim como eu recebi essa palavra, que aquele anjo que tocou os lábios de Isaías, como a gente leu aqui, o Senhor, Ele envia agora um anjo sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que assim como Ele declarou que toda a iniquidade, todo o pecado, sejam tocados por essa brasa do céu e queimados sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele é o mesmo, de antes, de hoje, e será o mesmo do futuro. Então, aquilo que Ele fez de forma profética, que naquela visão de Isaías, o Senhor está fazendo hoje sobre a nossa vida. Que a brasa do Senhor, a brasa do céu, seja tocada sobre a nossa vida e queimada toda a nossa iniquidade e todo o nosso pecado. Amém? E depois, a quarta fase é sobre o chamado. A visão que Isaías teve não foi só para mostrar algo para Isaías, né? Foi para transformar ele. Se o Senhor se revelou para você,
Se o Espírito Santo já te constrangeu, já te mostrou todos os seus pecados, no qual você já se libertou, você ainda tenta se libertar, saiba que tudo isso é porque você tem um chamado. Se você já passou por essas fases de entender a revelação de Deus, o Espírito Santo te constranger, todas essas fases que Isaías viveu nessa revelação, é porque ele tinha um chamado. Então você também tem um chamado. Deus, ele quer te enviar para muitas vidas. Como eu falo, e eu não falo porque eu quero motivar vocês, não. Eu falo porque eu tenho essa certeza no meu coração. Que todas as meninas que permaneceram no grupo, que estão aqui buscando o Senhor, é porque o Senhor tem um chamado na vida de vocês. Ele quer usar vocês poderosamente. E veja, a visão que Isaías teve, ela não aconteceu num momento comum, normalzinho. Ele já começa falando que começou num momento de crise, que foi quando o rei Uzias, ele havia morrido. Então, muitas vezes o Senhor, ele se revela pra gente de uma forma mais profunda no momento de instabilidade, no momento de crise. Não é no momento comum. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está passando, né, é um castigo, meu Deus, não aguento mais. Não, é a revelação do Senhor sobre a tua vida. E a quinta fase, depois que ele passou por todas essas fases, é a missão. A gente vê aqui no versículo 8, né? Depois disso tudo, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O Senhor pergunta para ele. E ele fala: eis-me aqui, envia-me. É um ato de obediência. Em Isaías, e essa passagem de Isaías 6, ela não é uma passagem qualquer, né? O Senhor, ele mostra que tem um padrão espiritual, tem uma ordem que as coisas acontecem. E às vezes tem gente querendo viver o propósito sem ter um encontro com Deus, querendo viver o chamado sem ter a transformação, querendo pular essas frases do processo sem ser tratado primeiro. Essa passagem, ela ensina que antes de Deus usar Isaías publicamente, mandar ele lá pregar para aquele povo, ele alinhou ele internamente. Então, antes de Deus te usar, ele vai te alinhar. Há um padrão de alinhamento. Isaías 6 não é sobre a gente entender que Deus, ele está no controle no meio do caos. A gente viu aqui que Isaías, ele foi um homem que ele foi confrontado pela santidade de Deus. A presença do Senhor era tão grande que ele foi confrontado. Ele se sentiu mal. É um coração que foi quebrantado. Foi uma vida que foi purificada, como o Senhor colocou com a pinça, uma labareda sobre a boca dele. Um chamado que foi aceito, ele aceitou. Uma missão difícil. Porque imagina, você ir pregar para um povo que não quer te ouvir. Um povo que tem um coração... Ele falou, só prega, fala. Mas até quando? Até que tudo se cumpra. Imagina, você ter que pregar na rua, falar, e ninguém te dá atenção, como a gente vê muito por aí, né? Mas isso é obediência. Ele obedeceu. E agora eu quero pedir pra vocês, para que vocês peguem o papel, a caneta, pode ser um caderninho, o que vocês quiserem, pra gente fazer uma dinâmica. Deixa eu ver. Tá com mau contato. Pra gente fazer uma dinâmica, que eu vou pedir pra vocês, assim, com toda a sinceridade no mundo, tá? Eu vou falar algumas perguntas pra vocês escreverem no papel. Não é pra vocês me contarem, não vou pedir pra vocês compartilharem. E vocês vão responder essa pergunta embaixo. Depois do encontro, dessa reunião, se vocês quiserem refazer sozinhas de novo, porque às vezes você pode não ter encontrado logo uma única resposta e depois você lembrou que tem várias, façam, repitam, vocês no secreto, na intimidade do Senhor. Mas vocês vão escrever a pergunta, vão escrever a resposta, e a gente vai estar orando sobre isso, porque isso vai ser um alinhamento que o Senhor vai estar fazendo conosco. Amém? Estão todas aí comigo, gente? Sim. Vamos nos alinhar com o propósito do Senhor? Então, ó, você vai escrever assim: o que hoje, na minha vida, está fora do lugar com Deus? Eu vou dar uns exemplos para ajudar vocês a pensarem, tá? O que hoje, na minha vida, está fora do lugar com Deus? Exemplos: minha intimidade com o Senhor, a minha busca, a minha oração. Eu não tenho buscado tanto, não tenho orado, sabe? Eu acho que eu já vivi isso mais intensamente, eu acho que isso precisa melhorar. As minhas atitudes, os meus pensamentos, as coisas que eu penso, acho que não tá muito vindo de Deus. As decisões que eu tenho tomado, os ambientes que eu tenho frequentado, os ambientes que eu ando. O Espírito Santo é bem-vindo naquele lugar? Você consegue imaginar o Espírito Santo assim presente naquele lugar? Coisas que às vezes Deus já pediu pra você mudar. Você sabe que precisa mudar, mas você ainda não conseguiu. Tô dando algumas ideias aí, hein? Não sei com quem o Senhor tá falando. Mas só pra ajudar vocês a pensar. Escreva embaixo. O que hoje na minha vida está fora do lugar com Deus? Algo que o Espírito Santo coloca na sua mente hoje. O que você acha que tá ali desajustado? Escreve no papel. Como eu falei, depois vocês podem repetir isso. Repita essa dinâmica sozinhas. Mas escreve alguma coisa, algo que Deus colocar no teu coração hoje. O que hoje na minha vida está fora do lugar com Deus. O que tá desalinhado? Mas assim, não vou romantizar, escrever qualquer coisa. Seja sincera mesmo, sabe por quê? Porque Deus, ele já sabe. Deus já sabe o que em mim, em vocês. Antes de eu vir pro encontro, eu já escrevi no papel. Porque eu sabia que eu não ia parar aqui pra escrever, eu já escrevi. Deus já falou comigo. Deus já sabe, mas sabe o que ele quer? Ele quer que a gente reconheça. Porque às vezes a gente não reconhece. Mas ele já sabe. Então, escreveram? Vamos para a segunda pergunta? É a última pergunta. Só 2 perguntas, tá?
que vocês precisam? Você acha que está desalinhado a Deus, em você? E a segunda pergunta, o que eu preciso fazer? Escreve, o que eu preciso fazer a partir de hoje para alinhar isso? O que eu escrevi de resposta na pergunta 1, que está desalinhado? O que eu posso fazer hoje para alinhar isso? Algo assim, prático, possível, imediato. Vou dar os exemplos aí para vocês irem pensando. Se eu não tô orando, se eu não tô buscando o Senhor, eu preciso o quê? Voltar a orar. Se eu acho que eu preciso orar mais, buscar Deus, fazer devocionais, eu vou escrever. Voltar a orar todos os dias. Gabi, repete a pergunta, por favor. A segunda. A segunda. O que eu preciso fazer a partir de hoje pra alinhar isso? O que você escreveu na 1? Que pra realmente acontecer, pra alinhar, você precisa fazer na prática. Algo que seja possível, tá, gente? Não vão falar, eu preciso... A Larissa vai falar, eu preciso viajar lá pro Rio de Janeiro pra subir um monte e orar. Não, algo possível e imediato. Porque é pra hoje. Às vezes tem algo ou alguém que tá me afastando, que tá me desalinhando. Preciso me afastar. Eu preciso organizar uma rotina com Deus. Eu preciso mudar algumas atitudes minhas. Porque é igual aquela frase assim, fala por mim mesma, hein? Aqui, ó, tava na minha cara. Eu preciso ir na academia. O que falta? Eu ir. Não é, gente? Parece fácil, mas é difícil, não tem? Então hoje a gente tá realmente mostrando pra gente e mostrando pra Deus que a gente sabe, no 1, e no 2 a gente tá falando. O que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? É um comprometimento com o Senhor. A gente precisa se alinhar. A gente não precisa ficar, eu preciso mudar isso em mim, mas não muda nunca. Sabe por quê, gente? O alinhamento, ele não acontece no sentimento. Eu preciso fazer, eu sinto que eu preciso fazer. O alinhamento, ele acontece na decisão, quando você realmente vai e faz. Porque tem coisas na nossa vida que estão desalinhadas por permissão nossa. Então hoje o Senhor nos trouxe para fazer esse alinhamento espiritual. Assim como a gente vê nessa passagem de Isaías, tem fases. E para chegar até a fase que o Senhor fala, faça até que eu cumpra, faça até que eu te entregue esse testemunho, só faça. As fases precisam estar alinhadas. A gente precisa identificar em qual fase a gente está e o que depende de nós para que isso se cumpra. Para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Sabe por quê? Eu vou falar bem sinceramente para vocês. Quando eu tô aqui com vocês, eu deixo de fazer um monte de coisa. E aí eu posso até questionar pro Senhor, mas até quando eu vou ficar fazendo encontro segunda-feira às 6 horas? Até quando Deus mandar? Até quando tudo se cumpra? Porque às vezes, uma de vocês pode estar ouvindo essa palavra e talvez agora não faça sentido, amanhã sim. Mas aí quando eu botar no YouTube, vai chegar numa pessoa que precisa ouvir. E eu não preciso ter resposta de vocês. Eu não preciso que terminar o encontro e ouvir vocês falar, Gabi, Deus falou comigo. Eu não preciso, porque eu sei que eu estou aqui, porque eu estou alinhada a uma palavra que o Senhor falou comigo. Volta com o grupo. Então, o que ele vai fazer a partir da minha disponibilidade de estar aqui trazendo essa palavra para vocês, já não é comigo, é obra dele. Eu só preciso obedecer. Vocês falarem, o Senhor falou comigo, isso aconteceu. Óbvio que eu fico muito feliz e eu gosto de saber. Mas eu não posso estar aqui esperando que algo aconteça. Isaías, ele não tinha que pregar porque algo ia acontecer, ele tinha que ver acontecer. Não, ele foi até quando Deus cumprir, não importa quando ele vai cumprir. A gente só precisa se alinhar. É o que eu falo com vocês, né? Eu tenho isso claro e consciente no meu coração. Deus tem um propósito para a vida de cada uma de vocês. Não é que eu quero falar palavras motivacionais, não, eu tenho isso. Porque o Senhor já falou comigo que esse grupo ele tem um propósito. Cada uma de vocês estão vivendo cada uma fase que muitas eu nem sei. Então, quando a gente se alinha às coisas do céu, quando a gente se alinha à vontade de Deus, as coisas se cumprem. Então, meu único papel aqui é falar pra vocês o que o Espírito Santo mandou eu falar. O que o Senhor vai fazer a partir disso, não é comigo. Não é comigo. Então, hoje, vocês colocaram aí no caderninho de vocês a resposta das 2 perguntas. E podem repetir isso depois, tá? E agora, a gente vai estar orando isso. A gente vai estar orando em cima disso. Porque se alinhar à vontade de Deus é difícil. Mas a gente vai orar juntas. Eu quero que vocês repitam junto comigo. Eu tô aqui também, ó, com o meu caderninho. Com tudo que eu anotei. Então, eu peço pra que vocês, se você tiver com papel solto, segura o papel. Se você tiver com o caderninho, coloca a mão sobre o caderninho de vocês. E repitam junto comigo. Todas querem viver esse alinhamento? Porque eu quero muito. Eu quero muito, cada vez mais, assim. Quanto mais a gente se alinha ao Senhor, coisas extraordinárias a gente vive. Então, se você quer viver realmente esse alinhamento que o Senhor te convocou pra viver hoje, coloca a mão sobre o papel, segura o papel e falem junto comigo. Não precisa nem abrir o áudio, só repitam. A gente precisa profetizar, usar nossa boca para profetizar. Amém? Então, Senhor, eu reconheço que existem áreas da minha vida que está fora do lugar. Mas hoje eu não fujo. Eu me posiciono. Eu entrego ao Senhor tudo que precisa ser ajustado. Senhor, alinha os nossos pensamentos. Alinha as minhas atitudes. Alinha o meu coração. Assim como o Senhor tocou em Isaías, toca na nossa vida hoje. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nós queremos viver uma vida alinhada contigo. E que a partir de hoje, Pai, tudo aquilo
que nós talvez venhamos estar impedindo, Senhor, de ser realizado, de ser cumprido em nossas vidas, Pai. A partir desse alinhamento de forma profética, nós não iremos apenas escrever e apenas declarar, nós iremos fazer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando em cada mente, em cada coração, coisas que precisam ainda ser alinhadas, para que o nosso propósito, para que o nosso testemunho seja cumprido. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não joga esse papel fora, hein? Guarda esse papel. Sabe por quê? Isso aqui não é só uma anotação. Isso aqui é uma decisão. Vocês tiveram uma decisão. Hoje o Senhor, Ele trouxe pra mim, como eu anotei aqui, e eu creio que Ele também trouxe pra vocês, coisas que precisam voltar pro lugar. Vocês tomaram essa decisão hoje? De ter esse alinhamento com o Senhor? Escreve aí, eu fiz o meu alinhamento hoje. Na palavra de Deus diz que tudo tá ligado na terra, tá ligado no céu. Então confie.